Como nasceu a política no Brasil? Da colônia à república. Oi, pessoal! Hoje vamos entender como a política no Brasil nasceu e se desenvolveu, desde a chegada dos portugueses até a proclamação da República. Vamos ver como o país evoluiu de uma colônia sem autonomia para uma nação com instituições próprias e sistemas políticos complexos. Se você gosta de história e quer entender melhor o Brasil, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos nessa! Nossa história começa em 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral. Mas antes de falarmos sobre a política colonial, precisamos conhecer o contexto que existia aqui antes da chegada dos portugueses. Período pré-colonial, 1500 e 530. Antes da colonização, o território brasileiro era habitado por diversos povos originários, com suas próprias formas de organização social, cultura, economia e relações políticas. Alguns viviam em aldeias e desenvolviam sistemas de produção de alimentos. Outros eram nômades, adaptando-se ao ambiente e às regiões que ocupavam. A política, nesse período, era baseada em relações de parentesco, conselhos de líderes locais e alianças entre grupos. Não existia um governo centralizado, mas havia regras internas para a divisão de terras, uso de recursos e defesa comunitária. Quando os portugueses chegaram, o interesse inicial era econômico: explorar o pau-brasil, que era valioso na Europa. O contato inicial foi marcado pelo escambo, troca de produtos entre os portugueses e os povos originários, e por conflitos ocasionais, à medida que os colonizadores tentavam dominar a terra e os recursos naturais. Esse período é chamado de pré-colonial, porque não havia uma administração colonial formal, mas já era o início do contato que moldaria a política futura do território. Brasil Colônia, 1530-1822. Em 1530, Portugal iniciou a colonização de fato, com as capitanias hereditárias, grandes faixas de terra concedidas a donatários, que tinham autonomia para explorar e administrar a região. O sistema falhou em várias capitanias, e em 1549 o governo português criou o Governo Geral, centralizando a administração e estabelecendo Salvador como a primeira capital do Brasil. A economia colonial baseava-se na monocultura do açúcar e, posteriormente, do café, utilizando mão de obra escrava africana. Portugal controlava todas as decisões políticas, e o Brasil não tinha autonomia para criar leis ou negociar com outros países. A política era, então, completamente subordinada à coroa portuguesa. Ao longo do período colonial, houve também revoltas locais, algumas motivadas por questões econômicas, como aumento de impostos, e outras por disputas de poder entre elites locais. Esses eventos demonstram que, mesmo sob o domínio português, surgiam tensões que futuramente influenciariam a política brasileira. Império do Brasil, 1822-1889. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, iniciando o período imperial. O país adotou uma monarquia constitucional, com a primeira Constituição em 1824, estabelecendo a divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Dom Pedro II assumiu o trono em 1840, após a abdicação de seu pai, e governou até 1889. Durante seu reinado, o Brasil passou por transformações políticas e econômicas importantes. O crescimento do café como produto principal, a expansão territorial e o surgimento de debates sobre abolição da escravatura e reformas sociais. A política do Império buscava equilibrar o poder entre a monarquia, a elite agrária e as províncias. Havia, porém, limitações. O voto era censitário, ou seja, apenas uma parte da população podia participar das decisões políticas, e a escravidão ainda existia, mostrando que a liberdade política não era universal. República, 1889 atualmente. Em 15 de novembro de 1889, um golpe militar depôs Dom Pedro II e proclamou a República, estabelecendo o Brasil como um estado presidencialista. A primeira Constituição republicana foi promulgada em 1891. A política republicana passou por várias fases. República Velha, 1889-1930. Dominada pelo coronelismo e pelas oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, com a política do café com leite e apoio mútuo entre presidente e governadores. Houve revoltas populares que mostravam tensões sociais. Era Vargas, 1930-1945. Getúlio Vargas centralizou o poder, instituiu direitos trabalhistas e criou a Justiça do Trabalho. No Estado Novo, 1937-1945, governou por decretos. Incentivou a industrialização e fortaleceu a legislação trabalhista. Período Democrático, 1945-1964. Eleições diretas e Constituição de 1946. Restauraram direitos civis e separação de poderes. Houve crescimento econômico, criação de estatais e surgimento de movimentos políticos e sociais. Ditadura militar, 1964 a 1985. Regime autoritário com censura, repressão a opositores e atos
institucionais como o AI-5. Teve crescimento econômico acelerado, mas aumento da desigualdade. Além de resistência popular e movimentos pela democracia. Nova República, 1985 presente. Redemocratização, Constituição de 1988. Eleições diretas e fortalecimento das instituições democráticas. Avanços em saúde, educação e direitos humanos. Enfrentando crises econômicas e desafios sociais. Cada fase da República trouxe mudanças estruturais que moldaram o sistema político brasileiro moderno, aproximando o país de uma política mais participativa, ainda que desigual em alguns momentos. E assim, a política no Brasil evoluiu de um sistema sem autonomia, nos tempos dos povos originários e da colônia, para um império com monarquia constitucional e, finalmente, para uma república democrática. Cada período teve desafios e avanços, e entender essa trajetória é essencial para compreender como o Brasil funciona hoje. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!